Senhora Presidente da República, Excelência, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelências, Senhores Chefes do Estado-Maior dos três ramos das Forças Armadas, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Dom Afonso, Príncipe da Beira, em cuja pessoa saúdo as três dinastias portuguesas e toda a história de Portugal, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhor Presidente da Cidade Histórica da Independência de Portugal, demais autoridades civis e militares portugueses. Nos debates recentes para a reposição ou não dos feriados, havia quem, e ainda há, procurasse desvalorizar a importância e o significado histórico do 1º de dezembro. Uma das linhas é diminuir o grau de esforço e de sacrifício que representou, ao mesmo tempo que, entendendo mal as peculiaridades jurídicas do reinado dos Filipes, sustentar que Portugal nunca deixara de ser independente. Outra é, numa linha com a verdade me enganas, dizer que Portugal não existiu só desde 1 de dezembro de 1640, mas já o era desde há cerca de 5 séculos antes. São pontos que merecem ser bem vistos e, sobretudo, bem entendidos. Portugal podia, na verdade, celebrar o valor da independência nacional, que festejamos no 1º de dezembro, com referência a várias datas do nosso fundador, o rei Dom Afonso Henriques. Podemos fazê-lo com agentes de Guimarães, em 24 de junho, com referência à Batalha de São Mamede, em 1128. Ou a 25 de julho, referindo-nos à Batalha de Ourique, em 1139, se nos pusermos de acordo sobre se houve Batalha de Ourique, quando foi a Batalha de Ourique e onde foi a Batalha de Ourique. Ou em 5 de outubro, como muitos fazem, sublinhando o Tratado de Zamora de 1143. Ou 23 de maio, dia em que, em 1179, a autoridade internacional da época, o Papa Alexandre III, reconheceu, para todos os efeitos, a independência de Portugal e a separação definitiva do Reino de Leão pela bula Manifestis Probatum. Todas estas datas merecem ser conhecidas, recordadas e celebradas com referência à independência de Portugal. Assim como 14 de agosto, em que invocamos a Batalha de Aljubarrota de 1385, o maior e o mais importante dos confrontos que manteve Portugal livre na grave crise nacional de 1383-85. Ou 10 de abril, em que, em 1814, com ingleses e espanhóis, vencemos a Batalha de Toulouse sobre o exército napoleónico, pondo termo à Guerra Peninsular e encerrando de vez o período das invasões francesas. Mas houve certamente razões profundas, porque a sociedade portuguesa espontaneamente, escolheu o 1º de dezembro para afirmar o brio português e a independência nacional, quando, na segunda metade do século XIX, a sociedade civil se movimentou para exaltar esse espírito patriótico num esforço que se polarizou em torno da Comissão Central do 1º de dezembro de 1640, hoje Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Pode ter pesado a maior proximidade do dia relativamente às datas da fundação. Deve ter pesado o facto de o 1º de dezembro corresponder à recuperação da independência do país depois de a haver perdido, na única vez em que a perdera. Essa data era, por outro lado, única e inequívoca, diversamente de qualquer dos marcos históricos do período da fundação, que são pelo menos 4, sem grande consenso quanto à escolha de um só. E, por último, este nosso dia de hoje não se resumiu apenas a um dia. Foi muito mais do que apenas os 40 conjurados. O ato corajoso e extraordinário deste dia iniciou pela vontade determinada da liberdade nacional e da independência do país, um período longo de 28 anos de lutas e incertezas, de provações e alegrias, de sofrimento e de glória. Os nossos militares travaram muitas batalhas, fosse para assegurar a liberdade reconquistada do nosso trono nacional, fosse para defender ou reaver possessões ultramarinas sob ataque de inimigos vários. Só no território europeu, mais de 5.000 portugueses perderam a vida pela liberdade de Portugal e do nosso povo. Mais de 5.000 portugueses perderam a vida até à última batalha, a de Montes Claros, em 1665. No total, a Guerra da Restauração
terminada com a paz assinada no Tratado de Lisboa de 1668, causou quase 40 mil mortos entre as duas partes, o que não tem paralelo nem com o período da fundação, nem com a crise de 1383-85. É muito simplista e superficial pensar que o 1º de dezembro se resumiu à ousadia fidalga e à coragem estovada de um único dia de destino incerto. Essa mesma ousadia, essa mesma coragem, tiveram que ser testadas, repetidas e postas à prova ao longo de 10 mil dias, em 28 anos consecutivos de firmeza e determinação, atravessadas por várias etapas dramáticas de destino incerto. Ganhámos também a última, em Montes Claros, em 1665. Mas, e se tivéssemos perdido? E se tivéssemos perdido essa batalha final, decisiva, 25 anos depois do 1º de dezembro? Este longo período de restauração da independência nacional, que na época se chamou a Guerra da Aclamação, mostra-nos bem, a fim de que nunca o esqueçamos, que muitas vezes custa muito mais reconquistar a liberdade, que já se tivera, do que havia custado obtê-la em primeiro lugar. Essa é também a lembrança do 1º de dezembro, que escolhemos para o feriado dos feriados, o mais nacional de todos os feriados nacionais, um gesto de homenagem, um gesto de gratidão ao povo generoso de Portugal, aos políticos de fidelidade, aos soldados e marinheiros com bravura e aos diplomatas com talento. Desta massa se faz o 1º de dezembro. Senhor Presidente da República, Senhor Ministro da Defesa Nacional, a data é muito mais importante do que aquilo que habitualmente pensamos. No meio das lutas cívicas pelo feriado, ocorreu-me um dia imaginar o que seríamos, e boa parte do mundo também, se não tivesse sido o 1º de dezembro de 1640. A única coisa parecida, nos nossos dias, que pode lembrar um tempo sem o 1º de dezembro, seria o tal exército europeu de que alguns por aí andam a falar. Uma ideia de mais do que apenas uma preciosa inutilidade surge como uma perigosa desnecessidade. Por um lado, celebramos já em abril próximo, também em Portugal, 70 anos sobre o estabelecimento de uma aliança militar poderosa, sólida e eficaz, a Aliança Atlântica, que nunca precisou para nada de um exército comum e antes, pelo contrário, sempre manteve como desígnio não só a liberdade e a independência do conjunto, mas também a independência e a liberdade de cada um. Por outro lado, esse virtual exército comum, que sempre se soube desnecessário e perigoso, ter-se-ia assemelhado, do lado de cada cortina de ferro, ao Pacto de Varsóvia do lado de lá do muro. É bem sabido, em especial na história europeia, que nunca podemos usar o exército como ferramenta de integração política. Por coincidência, antes do 1º de dezembro, tivemos uma experiência parecida de exército comum entre os dois reinos, ainda sob Filipe I. Foi a integração de dezenas de naus portuguesas na esmagadora e invencível armada que, ao serviço do orgulho espanhol, desafiando a Inglaterra, foi tragicamente esmagada em 1588 no Canal da Mancha e nos mares britânicos, numa espécie de Alcácer-Quibir naval. O 1º de dezembro representa, na verdade, uma mudança fundamental e uma grande afirmação. Se não fosse o 1º de dezembro, não haveria Dom João IV, nem Dom João V e o seu convento de Mafra, nem Dom João VI e a originalidade fundadora da corte no Brasil. Não haveria o próprio Brasil. Em lugar dessa criação do gênio e do acaso português, teriam surgido outras coisas, fruto de colonizações francesas e holandesas nesse território. Não haveria o samba e a bossa nova. Não haveria Angola, cujo presidente acaba de visitar-nos, recebido pelo nosso presidente da República e por todos os portugueses com tanta amizade genuína e recíproca. Nem haveria Moçambique. O espaço de Moçambique estaria repartido por países anglófonos e Angola seria um outro retalho qualquer de colonizações holandesas, que já lá estavam, alemã, francófona, talvez espanhola, quem sabe. São Tomé e Príncipe estaria na Guiné Equatorial, como Fernando de Pó e Annebon. A Guiné-Bissau moraria na francofonia. Cabo Verde provavelmente também. Não haveria a Morna, nem a Coladeira, nem o Funaná, talvez o Zuc de Guadalupe e Martinica. Timor seria holandês,
e, portanto, indonésio. Macau teria acabado pouco depois de ter começado a ser. Não existiria a CPLP. A CPLP não existiria. Nem haveria sequer o Fórum Ibero-Americano, antes algo apenas hispano-americano. Não haveria o navio Escola Sagres. O nosso mar português não seria. Não haveria a querela do acordo ortográfico, porque não haveria o português nem o problema da regulação do uso universal da nossa língua. Estaríamos hoje como os galegos, esbracejando pela cidadania linguística. Não haveria Rui Reininho e a sua pronúncia do Norte, ou os chutes e pontapés e o homem do leme do Zé Pedro, nem Pedro Minhosa e o seu momento, ou Jorge Espalma e o Encosta de Mim, nem ao Gente na Minha Terra de Marisa, ou o Fato Tropical de Chico Buarque. Nunca nos teríamos deliciado a cantar com Chico Buarque: ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Fernando Pessoa não seria o que é, nem a mensagem. Camões e os Lusíadas seriam talvez desconhecidos, literatura esquecida ou clandestina. Veríamos filmes dobrados em castelhano. O fado não seria património imaterial da humanidade. O canto alentejano também não. Não existiriam sequer o fado, nem o cante, antes outras coisas quaisquer de sonoridade espanhola. Não haveria cardeal patriarca de Lisboa, que é um título do século XVIII. Não haveria um só cardeal português num consistório de Roma. Ou talvez só houvesse o recente título cardinalício do bispo de Leiria e Fátima, o que todos atribuiriam certamente a um milagre. Não existiria a Conferência Episcopal. Os nossos bispos estariam na Conferência Espanhola. Já não teríamos declarado o sobreiro árvore nacional. Não seríamos o maior produtor mundial de cortiça. Seria a Espanha. E verdadeiramente grave, verdadeiramente calamitoso, o nosso porco preto alentejano seria porco ibérico, cerdo ibérico para toda a vida, sem apelo nem agravo. Não teríamos o Eusébio. Não teríamos festejado o louco terceiro lugar do Mundial de Inglaterra em 1966, nem o título europeu de 2016. Mas alguns, sucessores de Miguel Vasconcelos, teriam celebrado a Espanha campeã do mundo na África do Sul de 2010. O Benfica e o Porto provavelmente nunca teriam sido campeões europeus. A Académica nunca teria ganho a Taça de Portugal. Não haveria Taça de Portugal. Com sorte, Benfica, Porto, Sporting, outro, poderiam talvez ter ganho a Copa Generalíssimo ou a Taça do Rei. Não desdenhem, pois, do 1º de dezembro. Devemos-lhe tudo. Devemos-lhe tudo da nossa independência. Devemos-lhe tudo o que somos. Tudo o que podemos voltar a ser. Tudo o que podemos fazer e dar ao mundo a partir de nós. Tudo o que podemos sonhar e realizar a partir da nossa identidade nacional, do nosso sentido popular e da nossa liberdade coletiva. Devemos, outra vez e sempre, Portugal. É isso que devemos ao 1º de dezembro. Viva Portugal! Viva ao 1º de dezembro!